Terapeuta Daniela Barbosa, formada pela Faculdade de Fisioterapia Unicidi, estudou na acupuntura na ABA, aliás, foi colega minha de turno, fez pós-graduação em Fisiologia pela USP e também é atriz pelo estúdio Beto Silveira. Quando a gente trabalha, inclusive, como terapeuta, quando a gente vai atender uma pessoa por intermédio da acupuntura, a gente percebe isso, que as pessoas, a grande maioria dos pacientes que nos procuram, tem pouca consciência corporal, como você mesmo disse, estão com uma dor nas costas. Mas por conta de uma postura, de uma série de outros adventos que podem estar ocasionando aquela dor. É isso que acontece no teu trabalho? Como é que você lida com essa falta de consciência corporal? As pessoas, quando elas chegam para mim, normalmente, elas chegam por uma dor, né? Algumas pessoas chegam para poder conhecer o corpo, porque leram um livro da Thérèse, né? Ela tem 5 livros publicados. Então, algumas pessoas chegam assim, mas muitas chegam porque tem uma dor. Então, elas querem eliminar essa dor, aquilo incomoda elas, não conseguem viver direito, enfim. A dor é um estresse. Então, a pessoa chega achando que, com esse objetivo de tirar a dor, mas ao longo das sessões, ao longo do trabalho, ela descobre outras coisas. Ela descobre que o pé dela não se apoia tão bem no chão, ela descobre que a coluna dela também não se toca, que a respiração dela está bloqueada, ela descobre que a boca dela também tem muita tensão, ela começa a relatar que à noite eu travo a minha boca, por exemplo. Então ela descobre outras coisas do corpo dela que ela nem mesmo sabia antes. É um processo e um trabalho de sensibilização, Daniela? Sim, de sensibilização, exatamente. Ela vai trabalhar, o trabalho é um trabalho físico, né? É um trabalho corporal, mas ela vai trabalhar também as sensações do corpo, né? Toda essa sensação que o corpo tem. Quem procura antes de ginástica, Daniela? Então, tem um perfil? Como eu te disse, não tem um perfil pré-estabelecido, não. Todo mundo pode fazer antiginástica a partir dos 9 anos, tá bom? Antes disso realmente não tem condições, mas a partir dos 9 anos a pessoa pode fazer antiginástica também não tem idade limite. Por que 9 anos? 9 anos porque a criança já entende, já tem um entendimento, pela estrutura do corpo também, né? Mas por causa de posturas, de estirar músculos, já tem uma estrutura a mais, ou é mais uma questão de consciência corporal? É uma questão de entendimento, ela vai entender melhor o que eu estou falando, inclusive. Menos que isso, realmente fica difícil, a criança não vai ficar parada, tentando observar o corpo, né? É diferente. Mas a antiginástica hoje é algo ainda desconhecido, ainda moderno, ainda pouco conhecido, sobretudo aqui no Brasil, embora já há 20 anos que estão os terapeutas se especializando na técnica, nesse tipo de trabalho. A antiginástica foi criada em 1970, na década de 70, pela fisioterapeuta Thérèse Bertherat. Então, um trabalho que ela foi descobrindo o corpo dela e depois ela, observando os pacientes dela, ela estudou várias outras terapias, estudou psicologia e ela acabou montando a antiginástica. A antiginástica, realmente, ela não tem muitos profissionais ainda no Brasil, mas está crescendo, vai crescer ainda mais. É um trabalho mais ou menos novo, né? Apesar de já ter 2 profissionais que já estão há muitos anos trabalhando, a Andréia e a Regiane já trabalham há mais de 10 anos no Brasil. E agora nós temos mais, né? Está crescendo, nós estamos com 9 agora no Brasil. Muito bem. No site você pode encontrar. Calma, um dia de cada vez, ou um passo de cada vez, como dizem os ditados chineses. Bom, os benefícios são muitos e muitos. O nosso corpo, ele vai se adaptando a tudo que acontece com a sua vida, por exemplo. O seu corpo, ele diz isso, ele fala isso. O seu corpo é a sua vida. Então, a gente sobrevive às pressões familiares, às pressões sociais, às pressões culturais. E o corpo vai se adaptando e vai se deformando muitas vezes também para se adaptar a esse meio, né? O papai fala para você, não faz isso, não senta assim, não fala assim. E você tira a mão daí. Tira a mão daí, exatamente. E você vai se adaptando a isso. E o seu corpo vai se adaptando a isso, porque você é o seu corpo. O seu corpo é a tua história.
Então, quando você começa a se desvencilhar dessas deformações, quando você começa a entender o seu corpo, você entra em contato com o que você gosta, com o que você quer para a sua vida, e você se torna uma pessoa muito mais autônoma, né? Você se torna uma pessoa... Você sabe quem você é. Autônoma e autêntica, né? E autêntico, exatamente. Em relação a si Autônoma própria. e autêntico, exatamente. Inclusive para... Você se livra dos nãos, eu não posso, você não pode isso, você não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e realmente você se descobre, é muito interessante. Além de diminuir, de você não ter mais as dores que você tem, se você tiver essas dores, eu não sei, eu não te conheço, mas se você tiver alguma dor, ou se você tiver alguma insatisfação com o seu corpo, você realmente se livra disso, porque você se descobre o seu corpo. Quando a musculatura vai voltando para o lugar dela, né? Quando as articulações vão se encaixando de novo, o corpo volta a ser belo, como ele é. Todo o corpo é belo, né? É lindo.